Muito bem, ele está chegando. Alexandre Arce, bom dia, bem-vindo. Olá, Ariane, bom dia. Sempre um prazer. E agora horário novo para que possam, não só os pais, mães, mas as crianças possam participar antes do período escolar. Muito bem, eu vi falar inclusive de dinheiro, que é muito importante sempre. Alexandre, a gente hoje fala de imposto de renda e você promete aqui que nós vamos trazer nessa conversa dicas para que o contribuinte pague menos imposto sem infringir a lei, não é isso? Sempre dentro das regras do futebol, como tivemos notícia ali, mas regras reais. E é possível sim, né, através de algumas estratégias, você diminuir essa carga tributária, facilitando ali sua gestão financeira. Muito bem, vamos lá então. Como é que estão os prazos para a entrega da declaração do imposto de renda? O pessoal já começar aí a se programar. Hoje a Receita está liberando, né, que vocês possam baixar o aplicativo e começar todo o preenchimento do programa, né? Então, através disso, a partir do dia 15 de março até dia 31 de maio vai ser o período para que você possa enviar a declaração e ter tempo ali e não atrasar para não pagar multa. Então, acho que está todo mundo bem atento aí nos prazos, né? Muito bem. E existe aquela velha máxima de que quem entrega a declaração antes tende a receber antes também a restituição. Existe uma regra, Ariane, justamente desse reembolso, né, do recebimento. Então você começa justamente com as pessoas que fazem primeiro, então vai receber primeiro. Não o último é o primeiro, mas se o primeiro tem que ser o primeiro. Os idosos, né, acima de 80 anos têm prioridade, 60 a 79, prioridades. Pessoas, né, que têm deficiência física, mental, alguma moléstia grave também entra nesse período ali de prioridades. Né? O pessoal do magistério, né, os professores também, né, têm essa parte ali de prioridade no recebimento. E as pessoas que utilizarem, né, ou adotarem a declaração pré-preenchidas e optarem para receber isso através de Pix, também vai estar dentro dessa cadeia de prioridade. Muito bem, vai chegando esse período da declaração do imposto de renda, muita gente começa a ficar maluco atrás dos documentos, das notas, o que gastou, o que recebeu, porque muitas vezes passou o último ano deixando isso para o eu do futuro resolver e agora esse problemão está aí. Qual que é a dica de ouro, hein? Organizar esses documentos semanalmente, mensalmente, é uma mão na roda. Essa estratégia do cuidado, né, eu acho que todas as terças-feiras a gente busca falar da preocupação com o dinheiro. Então, quanto mais organização e planejamento, mais tranquilidade você tem na sua vida. E quando a gente fala isso através da declaração, quando entra nesse período, todo mundo fala, tem que ter uma preocupação imediata, depois deixa isso de lado e a gente percebe que sempre nos últimos dias vira uma grande dor de cabeça. Então, acho qual o grande segredo, se é que existe? O planejamento. Então, todas as vezes que você tiver alguma despesa, que você sabe que isso vai ser utilizado dentro do seu imposto de renda daqui a 12 meses, faça essa organização mensal. Fui numa clínica, deixa essa nota separada. Hoje a gente tem quase tudo digital. Então, crio ali pastinhas já com essa preocupação e no momento certo da declaração, você vai ter tudo pré-organizado, te facilitando e, principalmente, você não deixando de aproveitar o que é seu direito e automaticamente abater parte do imposto que foi recolhido e você utilizar esse recurso para bens, né, da sua organização financeira. Então, cuide bem ali dessa estratégia de entender e guardar ali todos esses registros do imposto de renda. Aí, Alexandre, declaração feita, muita gente fica passando mal com o valor que vai ter que pagar de imposto, divide no máximo de vezes possível. Eu falo porque isso aconteceu comigo na última declaração, paguei uma bolada de dinheiro. E aí você diz para nós, como que a gente pode pagar menos fazendo tudo certinho? Ó, primeira notícia boa, você está pagando muito imposto porque está ganhando ganhando muito. muito. Não Então, é, pior que é não muito é. trabalho. Mas a gente tem que entender, e como, né, a própria coluna de hoje fala, é pagar menos dentro da legalidade. Então, existem algumas modalidades super importantes. A primeira delas, a gente sabe que tem dois modelos, que é o simplificado e o completo. Tem que entender, se eu tenho muita despesa das quais podem ser abatidas, o completo ele é mais importante, faz mais sentido. Mas nos próprios programas você tem a possibilidade de fazer essa análise. Então entender, gastar um pouquinho de tempo para ver, não, faz sentido o simplificado,
faz sentido o completo. O que te trazer a maior restituição é o melhor. Então, sempre faça ali as simulações. Outra parte importantíssima, principalmente para casais, é a possibilidade de fazer a declaração em conjunto. Pouquíssimas pessoas sabem disso ou se preocupam em relação a isso. Faz sentido fazer também essa simulação, principalmente quando um cônjuge tem uma renda menor ou uma renda que ela já foi feito o pagamento, renda isenta. Então, na somatização dos dois, tem uma tendência de ter uma tributação menor. Então, é importante analisar a estrutura familiar para ver se tem essa possibilidade de pagar menos imposto. Coisa importante, Ariane, também, que as pessoas muitas vezes deixam de lado ou não sabem o caminho. Quando você tem dentro, né, pais separados e tem ali filhos que recebem pensão, quando o pai ou a mãe faz a declaração assumindo esse recebimento, isso entra dentro do valor total de imposto a ser pago. Então, muitas vezes também faz sentido de fazer a declaração individual da criança. Olha só. Então, é mais uma estratégia que você pode buscar para pagar menos imposto direito, né, da própria criança. Ela consegue ter toda essa declaração. Isso não aumenta ou diminui risco para ela, é só uma declaração da qual teve recebimentos. E isso é importante fazer essa verificação. Se isso está pesando dentro da declaração do pai ou da mãe que está fazendo, assumindo essa responsabilidade, ou se não faz diferença. Então, acho que é mais uma coisa a ser analisada. Algo importante também que as pessoas não se preocupam. Algumas famílias têm dentro das fontes de renda aluguéis. E normalmente uma das pessoas, né, que seja o esposo ou esposo, né, o parceiro ou parceira, ele recebe e coloca tudo dentro da sua declaração. Todas as vezes que você tem fontes de recebimento, elas são somatizadas, fazendo aquele processo de tributação progressiva. Quanto mais você recebe, mais imposto você vai pagar até o limite de 27,5%. Nesse caso, você pode dividir isso internamente com o cônjuge, né, com seu parceiro ou parceira. Parte do aluguel você colocar para um, parte do aluguel colocar para outro. Então, na hora da emissão de um contrato de locação, antes de fazer a análise. É melhor colocar no meu nome, no nome do meu parceiro, o que a gente vai pagar menos imposto no futuro. Então, são estratégias que devem ser olhadas, analisadas, para, mais uma vez, pagar menos imposto. Muito bom. Falando ainda dessa questão da renda de aluguel, muitas pessoas falam, poxa, eu recebo aluguel, né, ainda tenho que pagar um imposto, mas tem algumas formas de você pagar um pouquinho menos. Então, todas as vezes você consegue abater algumas taxas, os impostos, por exemplo, o IPTU, a taxa de administração imobiliária, entre outras coisas, você consegue abater isso dentro do seu recebimento. Então, quando você construir, né, ou ter que pagar ali o carnê-leão, enfim, qual a estratégia que você utiliza, lembre-se que você pode fazer esses abatimentos dentro do seu recebimento para que, mais uma vez, ali você tenha um custo menor de tributos. Algo importantíssimo, quem tem, né, pessoas com deficiências, toda a parte de educação, ela pode ser lançada como despesa médica, né? Hoje em dia a gente tem vários laudos, várias pessoas que têm um custo maior, né, levando ali para especialistas, então isso pode ser abatido dentro do imposto de renda. Então, assim, e outra coisa importante, se não tem limite. Quando a gente fala da parte de educação, você tem um teto de limite de restituição. Quando você vai para a área médica, você perde esse limite. Então, pessoas que têm alguma deficiência podem estar utilizando essa estratégia. Mais uma coisa importante, principalmente no médio e longo prazo, todas as vezes que você tem gastos com seu imóvel, reforma, a gente passou por um período de chuvas super agressivas, as pessoas tiveram que reformar telhado, enfim, uma série de questões, tudo isso pode ser acrescido no valor do imóvel dentro da declaração de imposto. E isso vai fazer muito sentido quando você vender esse imóvel. Porque se eu deixo o valor de imóvel que eu comprei, nunca atualizei esse valor com as reformas que eu fiz dentro dele, quando eu for vendê-lo, eu tenho que pagar a diferença, meu ganho de capital. Quanto eu comprei, quanto eu vendi. Quando eu faço essa atualização, eu trago ali uma estratégia de lá na frente, no momento de deixar esse imóvel, pagar menos imposto. E a última coisa que eu sempre falo, já falamos em várias colunas, a parte da previdência privada.
você pode abater até 12% do seu imposto a partir da estratégia de ter o PGBL. Então, fique muito atento. Eu acho que quanto mais cuidado e entendimento sobre o dinheiro, menos imposto vai pagar, mais dinheiro vai sobrar para que você possa ali aproveitar a vida com muito equilíbrio financeiro. Muito bom, Alexandre. A gente com certeza volta a falar sobre isso. O pessoal aí começa a declarar, começam a surgir as dúvidas de todos os anos. Mais para frente, a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada por hoje. Boa semana. Eu que agradeço. Muito cuidado. Não percam o prazo e sempre tragam muita cor para o seu dinheiro.